Depois de Pablo Marçal surpreender muita gente, aparecendo na Avenida Paulista, no ato político de 7 de setembro, a surpresa foi grande para jornalistas que já tinham feito comentários como Pablo Marçal viajou internacionalmente fugindo do 7 de setembro. Apesar disso, o empresário não pôde subir no caminhão. Mesmo assim, foi ovacionado pelo povo. E uma coisa é certa, até mesmo os jornalistas de esquerda disseram: o grande vencedor nessa história toda foi Pablo Marçal. Muito embora Ricardo Nunes estivesse numa posição mais institucional, acompanhou tudo de camarote, foi embora antes do final do evento com Tarcísio de Freitas, inclusive para cumprir outras agendas que até tem o presidente Jair Bolsonaro, foi Pablo Marçal quem venceu a batalha midiática. Ele está conquistando as pessoas, inclusive eleitores do Guilherme Boulos, inclusive eleitores da Tálora do Amaral, eleitores do Datena, eleitores do Ricardo Nunes. A cada semana ele cresce em várias faixas eleitorais. Ele não é um candidato que tem um nicho de eleitores. E falando em Ricardo Nunes, hein, tentou postar, fazer ali algum post mais engraçadinho, legal, mas se deu mal, né? Olha só o que os apoiadores e o próprio Pablo Marçal perceberam nesse vídeo aí. Brincadeira, hein? Tá no mesmo time do Boulos, Ricardo Nunes. Que é isso, amigo? E até mesmo os jornalistas de esquerda já se preparam para uma vitória de Pablo Marçal no primeiro turno, a não ser que o tapetão, judiciário apareça no caminho. Qual a sua opinião? Bora ver. Mas antes, só um recado para você que também quer faturar, destacando notícias aqui na internet. Olha só o quanto que a gente faturou, repercutindo apenas uma notícia aqui do Pablo Marçal. E pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, de um famoso, enfim. Se você quiser aprender como faz isso, tem um link na descrição. E disseram até que ele foi impedido de entrar no trio, né? A assessoria do Pablo Marçal disse que ele foi impedido de subir no trio e aí acabou abraçando lá as pessoas, tirando fotos. Aí tem até uma nota que acabou de chegar dele enquanto você falava, Muriel, que diz assim: voltei pro Brasil, fui direto pro ato político, pro ato patriótico na Avenida Paulista. Fui convidado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Fui surpreendido com um impedimento de acesso ao caminhão. Essa foi só mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. E aí o Pablo Marçal assina a nota aqui, né? Então é importante dizer que muito embora Ricardo Nunes estivesse numa posição mais institucional, acompanhou tudo de camarote, foi embora antes do final do evento com Tarcísio de Freitas, inclusive para cumprir outras agendas que até tem o presidente Jair Bolsonaro, foi Pablo Marçal quem venceu a batalha midiática. O comandante do show foi o Pablo Marçal. E eu acho muito difícil que enquanto houver debate, enquanto ele participar dos debates, possa mudar esse quadro, porque ele domina a linguagem que as pessoas querem ouvir, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ele tem você pode criticar ele em vários ângulos, mas ele é um comunicador que sabe trabalhar com a tal da economia da atenção. Ele sabe falar em 3 ou 4 segundos o que as pessoas querem assistir e ouvir e depois mudar para o próximo canal. Ele está entrando nessa micro-influência, ele está conquistando as pessoas, inclusive eleitores do Guilherme Boulos, inclusive eleitores da Tálora do Amaral, eleitores do Datena, eleitores do Ricardo Nunes. A cada semana ele cresce em várias faixas eleitorais. Ele não é um candidato que tem um nicho de eleitores. Ele não é um candidato ideológico do bolsonarismo. Eu acho que é isso que estava o Doblar falando agora há pouco sobre isso, o Cromar também, sobre esse novo fenômeno que de fato ele implode um pouco essa bolha ideológica bolsonarista. Porque ele é o antissistema que trabalha muito mais com o discurso messiânico, de que você depende da mudança do seu mindset. Tudo depende de você, ele empodera o sujeito, ele empodera o indivíduo. Ele não fala, ele não tem programa. O programa de governo dele, eu tive cuidado de ler, o programa de governo dele tem 100 páginas. E ele é um compilado de coisas que ou já são feitas ou já foram prometidas em alguma campanha, em algum governo. A única coisa diferente do programa de governo dele, que nunca foi prometida e nunca foi feita, foi a proposta dos teleféricos, que ele quer criar os teleféricos como alternativa de transporte em São Paulo. O restante das 100 páginas, eu até convido as pessoas que leiam, não tem absolutamente de nada novo, exceto a linguagem, que é a tal da jornada da prosperidade, que é o nome do programa de governo dele. Então eu acho que isso é muito importante para o quadro político nacional, porque ele está plantando aqui uma semente de um movimento que não é uma campanha à Prefeitura de São Paulo. É um movimento que tem potencial para, no debate público nacional, ocupar um espaço significativo, inclusive rachando aí esse campo que convencionou se chamar de direita, que eu acho que a direita sempre foi muito amorfa, dificuldade de mostrar qual é esse grupo de direita. O Bolsonaro conseguiu, talvez, catalisar essas energias em algum momento,
mas ele não é um político característico de direita. Então, o Marçal trafega nessa faixa, é um candidato muito forte aqui na capital. A gente está, inclusive, colegas que vieram para o debate que não estavam em São Paulo e puderam circular na cidade ontem e hoje, chegaram aqui na Gazeta impressionados, como já virou um fato concreto da vida das pessoas, não é uma discussão apenas no âmbito político, né? Virou assunto do ponto de ônibus, virou assunto da banca do jornal, virou assunto da igreja, né? Os pastores estão falando de Pablo Marçal. Então, acho que é um fenômeno, assim, é uma onda que, não, na minha opinião, não tem meio termo. Ou ela vai virar um tsunami, e esse candidato pode até vencer a eleição no primeiro turno, ou ela vai ser contida pela justiça eleitoral, porque assim, o passivo judicial me parece grande, as dificuldades de registro da candidatura me parecem grandes, as questões que se colocam sobre abuso de poder econômico, sobre falhas processuais no registro da candidatura me parecem concretas. Então, eu não vejo muito meio termo nessa eleição. Nós estamos diante ou de um tsunami eleitoral ou de algo que vai bater em algum muro de contenção e voltar.